Uau! Seja bem-vindo ao episódio 3 dessa temporada, analisando a palestra do Pedro Sobral. No episódio 1, a gente analisou todas as técnicas de introdução, no episódio 2, as interações, como o Pedro utilizou o espaço. Hoje a gente vai aprofundar nessa construção do assunto central da apresentação dele. A palestra dele foi eleita a melhor palestra do evento, foi simplesmente, uau, a melhor avaliada. E na temporada 1, se você não assistiu, assista. A temporada 2, se você não assistiu, assista. Eu vou até deixar um card aqui para você, ó, do episódio 1, se você não assistiu, aliás, do episódio 2. Se você não assistiu, corre lá assistir. Nesse episódio, a gente vai perceber como é que o Pedro orquestrou as ideias no assunto central e continuou gerando um estado de flow na audiência. Que raios é estado de flow? É quando a audiência fica ali vidrada. É quando a pessoa não percebe a hora passar. O Pedro gerou isso na sua palestra. Bora analisar e ver o que ele fez. Play. Que é basicamente quando começou o meu treinamento Jedi. O que aconteceu? Topei lá a parada com o Mairo e falei, já era, vamos lá, com na mão, apavorado, larguei tudo, faculdade, me mudei de cidade e fui para um lugar fazer uma parada que eu nem sabia o que ia fazer. E aí quando eu cheguei lá, eu e o Mairo, a gente era tipo Daniel San e Sr. Miyagi. Mas na real mesmo, a gente tava meio fajuto, a gente tava mais pra Daniel Sobral e Sr. Miyagi. E aí tava lá eu, o Daniel Sobral e o Sr. Miyagi, eu cheguei lá, não, o que eu vou fazer, E o Mário falou assim, não, tu vai estudar tudo aquilo que eu não tenho tempo de estudar. É isso que tu vai fazer. E tu vai começar com os anúncios online. Aí eu falei, então tá, eu quero fazer os cursos. Cadê os cursos dos anúncios online? Aí o Mário falou assim, não, nada de cursos. Você vai fazer o seguinte, você vai ler esse negócio aqui. E aí ele me deu o computador, mas finge que é um livro que é mais legal. Ele me deu aquele livro antigo, mofado. Ele falou assim, isso aqui é a central de ajuda. Eu falei, central de ajuda? Que merda que é essa? Aí ele falou assim, cara, isso aqui é o manual do Facebook. Ninguém lê, mas eu tenho certeza que tá tudo aí. Se tu ler, tu vai pegar todas as informações. Aí eu, tá, beleza, eu queria os cursos, mas eu vou ler o tal da central de ajuda. E foi lendo a central de ajuda que eu comecei o meu treinamento do tira casaco, bota casaco. Aí passei 7 dias frenético lendo a central de ajuda, só tinha isso pra fazer da vida. Li a central de ajuda, cheguei no Mairo e falei, cara, acabei, e agora? E assim, esse lado da história, tem dois lados da história, esse momento. Reza a lenda do Mairo, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu acho que ele estava só com preguiça e ele estava a fim de me mandar mais trabalho. Mas quando eu cheguei para ele e falei assim, cara, acabei, e agora? Ele falou para mim palavras que eu nunca vou esquecer. Ele me olhou no fundo dos olhos e disse, lê de novo. Cara, eu fiquei assim, igual... Pausa. A gente também treinou bastante isso daqui. Ele me olhou fundo nos olhos e disse... E aí todo mundo fica assim... Lê de novo, vem o riso automático. Inclusive, no processo de mentoria, quando a gente já fez toda a palestra, está na validação final de uma palestra específica, eu trago algumas pessoas para assistirem a palestra para eu validar todos os momentos de riso que dentro de conhecer a psicologia e a neurociência, tudo alinhado ao jeito do cérebro do ser humano funcionar, eu já sabia como é que qual resultado a gente ia gerar. Mas lá no finalzinho da mentoria a gente faz isso para validar e a galera riu, chega na hora, a galera ri. Quer dizer, não acreditei. Eu falei, cara, lê de novo? Como assim lê de novo? Por que eu vou ler essa parada de novo? Não faz sentido. Ele falou assim, não, agora enquanto tu for lendo, aperta em todos os botõezinhos. Descobre o que todos os botões da ferramenta faz. Aperta em todos, não pode... Tudo que é botão que dá para clicar, tu clica. E aí lá fui eu, então, passei 20, 30 dias lendo a central de ajuda de novo e fuçando e clicando em todos os botõezinhos. E aí, beleza, depois que tu faz isso, tu vira tipo um Buda, você fica meio mais calmo, assim, depois de 30 dias de central de ajuda. Aí eu cheguei no Mário e falei, o que a gente vai fazer agora? É óbvio que não tem cursos. Aí o Mário falou assim, não, nada de curso. Agora você vai começar o seu treinamento no campo de batalha. Você vai postar post, impulsionar o post. Posto post, impulsiona o post. Posto post, impulsiona o post. E lá comecei eu a fazer as minhas primeiras campanhas. E quando eu comecei a fazer as minhas primeiras campanhas, de repente um dia o Mário me olha e fala assim, cara, tem aqui uns cursos para te fazer. E eu, nossa, finalmente os cursos. Agora eu vou aprender as coisas secretas que a central de ajuda e o campo de batalha não tinham me ensinado. E aí quando ele me deu os cursos, ele disse, aprende o que tiver para aprender aqui, depois me diz o que tu aprendeu. E aí, cara, eu fiz os cursos, mas para te falar a verdade, o que eu aprendi nos cursos foi minúsculo, comparado a tudo aquilo que eu já tinha aprendido lendo a central de ajuda. Olha o gesto marcado, minúsculo. Deixa eu abrir aqui a imagem.
minúsculo contra tudo aquilo que eu aprendi. Eu percebo que as pessoas, quando elas vão falar em público, elas ficam com receio de fazer um gesto bem marcado. Mas você tem que pensar que você está num palco grande, em especial esse era um palco grande, e que fazer gesto marcado e congelar aquele gesto não é ruim, ele é estratégico. Então, analisa como é que são os gestos que o Pedro faz nessa palestra aqui. Todos estratégicos, todos marcados. Fuçando e clicando e entrando no campo de batalha. Então, do mesmo jeito que o Daniel San, tirando o casaco, colocando o casaco, aprendeu o karatê, eu, quando eu li a central de ajuda, fucei e cliquei e entrei no campo de batalha, aprendi o tráfego. Então, como foi que eu aprendi tráfego? Eu segui os passos simples. Primeira coisa, li a central de ajuda. Segunda coisa, fucei e cliquei. Terceira coisa, entrei no campo de batalha. E por último, eu fiz os cursos. Qual que é o problema da... Pausa. O que a gente tem aqui? Um slide com o método UAU. Entra o texto com os tópicos marcados conforme você vai falando. Porque se entra o slide com o texto todo chapado na tela de uma vez, enquanto você está explicando o primeiro, a galera está lendo o último. Se a galera está lendo o último e não está prestando atenção em você, quebrou a conexão. Se quebrou a conexão, não gerou estado de flow. O que é estado de flow? Estado de flow é quando o público fica extremamente atento a você, que ele perde a percepção do tempo. É um estado mental e físico, emocional de concentração gigantesco. Então, 40 minutos parece 4 minutos. Esse é o poder do método efeitual, ele gera o estado de flow. Quando isso não acontece, 4 minutos pode parecer 4 horas. Por quê? Porque foi chato, porque foi entediante, porque foi boring, porque foi um... Então, o Pedro, literalmente aqui, quando ele, inclusive, usa os slides, ele está gerando esse estado de flow. Grande maioria das pessoas. O problema das pessoas é que elas querem fazer isso daqui, ó. Elas querem começar pelos cursos, porque todo mundo falou para ela que tu aprende as coisas nos cursos. E aí a pessoa começa nos cursos e ela, agora eu tô pronto para fazer a parada. Aí ela vai lá e entra no campo de batalha. Aí quando ela entra no campo de batalha, ela descobre que ela não tá familiarizada, que ela não sabe clicar nos botões. Ela começa a fuçar e clicar. Aí fuçando e clicando, ela descobre o quê? Que ela não sabe algumas coisas. Joga no Google e cai na central de ajuda. Então, seguiu o caminho. Pausa. Gesto marcado, espelhado, usando o palco. Não é à toa que ele deu esse salto e foi andando do futuro para o passado. Exatamente estratégico. De lá para cá, não dá certo? Não, dá certo. Só que, do mesmo jeito que o Daniel San não aprendeu karatê indo para a escola de karatê, eu acredito muito que tu não deve aprender tráfego seguindo o caminho inverso. Tu tem que seguir o caminho dos fundamentos. Porque eu tenho propriedade para falar. Todo mundo que seguiu o caminho dos fundamentos foi muito mais longe do que as pessoas que fizeram o caminho inverso. Mas aí, beleza. O que aconteceu? Eu fiz os fundamentos, estava fazendo as minhas campanhas, os cursos não me ensinaram nada, estava me achando Jedi. Aí eu, pô, sou Jedi, sou boladão, e aí o Mairo me olha, de cima para baixo, que ele é maior que eu, falou assim, tu... Jedi. Você não é Jedi nada. Olhou pro meu gerenciador e falou assim, isso aqui que você tá fazendo tá nota 5, seu bosta. Nessa hora, desculpa mãe, filho da puta. Cara, que cuzão, eu passei 30 dias lendo a porra da central de ajuda, nem ele leu e ele vem dizer que meu tráfego tá nota 5. Só que aí eu tinha duas opções. Ou eu ficava culpando o Mairo e ficava jogando toda a culpa nele, xingando o Mairo e ia acabar voltando pra minha vidinha de merda, ou eu matava no peito e dizia, cara, talvez eu realmente não seja Jedi, talvez eu realmente seja um nota 5 e eu ainda tenha muito a melhorar, talvez eu realmente tenha que começar a testar e aprender mais. E foi com esse pensamento que eu subi o terceiro degrau do tráfego nível Jedi, que é o degrau do cientista maluco. E o que é o degrau do cientista? Analisa a construção do roteiro para ele chegar nos degraus, que além disso, os degraus têm um nome gourmetizado. O que é um nome gourmetizado? Não é um nome qualquer, é um nome que só é o nome dele, entende? O que é um cientista maluco? Tem um fundamento, ele traz explicação. Isso ajuda o público a reter e a personalizar o método dele. Isso é uau demais. E ainda, quando agora ele zoa do Mairo, mas antes ele mostra que foi o Mairo quem deu essa oportunidade, ele humaniza tudo
tudo traz para perto e ele se mostra vulnerável do tipo, olha, eu preciso aprender, não adianta eu ficar me achando que eu sou bonzão, não adianta eu ficar achando que eu já arraso no tráfego ou que eu já arraso falando em público, porque a pior situação é a pessoa que ela não enxerga aquilo que ela pode melhorar. É ela achar que ela tá nível 10, sendo que ela ainda tá nível 5, ela pode ir muito além. E ele faz isso contando a história, arrasou, vamos que tem mais. Tá maluco. O degrau do cientista maluco é sobre ter sempre uma mentalidade de aprendiz. Alguém que está sempre aprendendo e sempre testando. Aprendendo a cada movimento e a cada centavo investido. Com base no quê? Nos fundamentos. Na central de ajuda, no fuçar e clicar e no campo de batalha. Então eu comecei a aprender mais tráfego do que nunca. Porque eu saí daquela pose de, meu Deus, eu sou foda. Entrei na pose de aprendiz, de nota 5, de ser um bosta. E foi lá que eu evoluí. Mas, assim, a gente começou a ter muitos resultados. A gente fez múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos de faturamento em um dia. A gente estava explodindo. Maior lançamento do Brasil, estava bombando. Só que eu sempre tinha uma coisinha que me incomodava. Cara, será que eu ainda sou um nota 5? Será que ainda tem alguma coisa que eu não estou fazendo? Porque eu vivia na minha caverna, na minha casa. Sempre trabalhei no home office. E aí foi pensando nisso que eu decidi, cara, eu tenho que olhar tráfego de outras pessoas. Já sei. Vou começar a dar umas consultorias gratuitas de tráfego. Vou oferecer ajuda para as pessoas e aí eu vou aprender nessas consultorias. E a primeira pessoa para quem eu dei consultoria foi um cara chamado Érico Rocha. E aí, o Érico, ele era tipo o cara mais foda de marketing que tem. E aí, se eu conseguir ensinar alguma coisa pro Érico, cara, eu sou bom de tráfego. E aí, quando eu dei a consultoria pro Érico, eu descobri 3 coisas. A primeira... Pausa. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui na análise do Pedro é o quanto a gente usa do agrupamento. O cérebro aprende, funciona melhor por agrupamento. Então, são 5 passos, 3 aprendizados, 2 não sei o quê, 4 fundamentos. Então, a gente usa muito do número, que é uma forma que o cérebro funciona para trabalhar a palestra do Pedro. E aqui, mais uma vez, trazendo história, a gente tem o lance do agrupamento, quando ele fala dos 3 aprendizados. E quando ele falou do Érico, você reparou como ele fez um gesto bem marcado, erguendo um montão a mão? Estratégico. A coisa que eu descobri foi que eles não eram tão bons assim de tráfego. A segunda coisa que eu descobri é que eu era bom pra caralho nesse negócio de tráfego. E a terceira coisa que eu descobri foi o porquê que eu fiquei tão bom nesse negócio de tráfego. E o primeiro motivo pelo qual eu fiquei tão bom é porque eu entendia que o trabalho do tráfego não era brincadeirinha e ele era infinito. O segundo motivo era porque eu entendia os fundamentos e eu seguia os fundamentos, central de ajuda, fuçar e clicar, campo de batalha. E o terceiro motivo era porque eu tinha a mentalidade do cientista maluco. E naquele momento que eu fiz a consultoria pro Érico, eu entendi. Pausa. Reparou que ele fez uma recapitulação dos 3 passos e que para fazer essa recapitulação ele foi lá do lado esquerdo do palco, ele foi falando e foi andando até o lado esquerdo do palco, parou. Passo número 1, taranana. Ele nem falou passo número 1, ele dava o passo e falava, dava o passo e falava, dava o passo e falava. Arrasou, a gente fez essa recapitulação para agora avançar. Que cada centavo que o Mairo estava investindo, na verdade era meu. Então assim, para mim é muito fácil, não, eu invisto o dinheiro dos outros, mas eu aprendo com o dinheiro dos outros. Então os milhões que o Mairo investia, todos eles eu converti em aprendizado. E quando eu fiz a consultoria com o Érico, eu aprendi mais com o dinheiro que ele tinha investido do que ele mesmo. Então, ter uma mentalidade de cientista maluco é sobre ter um olhar de aprendiz, um olhar de testador, de estar sempre aprendendo com cada acerto e com cada erro. Tá, Pedro, tudo bem, mas eu não tenho a conta do Mairo, a conta do Érico para analisar. Com quem que eu vou aprender? Com qual conta que eu vou olhar cada acerto e cada erro? Cara, só para o momento e dá uma olhadinha. Na moral mesmo, dá uma olhadinha assim na volta, olha para a volta do evento, olha, não tô vendo. Pausa. O que vai rolar agora é muito estratégico. Se você reparar, inclusive aqui no cursor do time do vídeo, você vai ver que a gente está na metade da palestra e o que vai acontecer agora é chave. Chave mesmo. Analisa, presta atenção. Vocês olhar. Quem tem o poder aqui sou eu, caralho. Cara, todas essas pessoas que estão aqui são pessoas que estão nesse mercado. Todas essas pessoas que estão aqui podem te gerar um aprendizado. Todas elas acertaram, todas elas erraram. Todos os palestrantes que vão subir aqui, todo mundo. Tu tá no ambiente certo para aprender. Só que o que falta é a mentalidade. Às vezes o cara que investe milhões de reais em investimento não aprende porra nenhuma com o tráfego dele, porque ele não tem a mentalidade do cientista maluco. Então, se eu pudesse dar um pause agora nessa palestra,
Esse seria o momento para tu anotar. Olha o pause, o gesto que ele fez. Arrasou. Duas coisas. A primeira coisa é o quê? Cara, tu tá aprendendo com cada acerto e com cada erro, teus e das outras pessoas? E segundo, se tu tivesse que trabalhar de graça, só para aprender, mesmo tendo resultados extraordinários, tu estaria disposto a fazer isso? Então, anota aí para mim essa parada, por favor. Então, tava eu lá. O que a gente fez aqui? Uma pausa estratégica para o Pedro tomar água. Meio da palestra, muita energia, dá um calor danado, está no palco. Então, ele deu essa atividade para o público, que é uma técnica do efeitual, que é onde você para e escreve seus aprendizados. Obviamente, rolou uma música enquanto tinha esse tempo. Ele foi até a mesa que tinha no canto do palco, se hidratou, a música tocando, ninguém nem reparou. Aí ele volta e retoma a palestra. Estratégico. Que incrível essa análise. Vamos parar por aqui, porque eu vou dizer que eu quero que você já aplique tudo que você teve de insights aqui. Quero que você vá para o próximo nível, arrasando nas suas apresentações. Se você quer saber mais sobre os meus cursos, os meus treinamentos, aqui abaixo tem o link do canal do Telegram. Quer saber da minha mentoria? Aqui abaixo na descrição tem o link da mentoria para você poder continuar a sua jornada. Agora, de repente, você percebe assim, pô, eu tô travado bem no começo, eu tenho medo de me expor, eu não consigo levar minha mensagem. Eu vou deixar aqui também na descrição o link do livro Falar em Público do Medo à Autoconfiança. A versão digital dele está gratuita para você, só você tocar aí e fazer o download. Agora, se prepara, porque na próxima, eu ia falar na próxima temporada, no próximo episódio, que é o episódio 4, é o último de toda essa temporada, nós vamos analisar como é que o Pedro foi concluindo o discurso dele e entrando para a conclusão. Uau! A conclusão é uma parte muito importante do discurso, aonde deixa aquele gosto de quero mais e encanta a audiência. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!